A ferida que mais dói é aquela que usa a sua voz contra você. Hoje, vamos expor o crítico, a sombra. Aquela voz que veste a máscara da exigência e se alimenta da culpa. Não é sobre ser melhor a qualquer custo, como diz a sombra em sua cabeça. É sobre deixar de ser prisioneiro de uma mente que aprendeu a se proteger, machucando você. Se a sua vida está barulhenta por dentro, é porque alguém aí dentro não para de apontar o dedo. Esse alguém não é Deus. É a sombra. Você acorda e a primeira sentença já chega. Não fez o suficiente. Não foi perfeito. Não falou a coisa certa. O crítico não deseja a sua paz. Deseja a sua obediência. Ele promete controle, mas entrega inquietação. Ele diz que dureza é amor e transforma amor em medo. Sempre que a culpa ocupa o peito, então o crítico tomou o trono. Sempre que a vergonha queima por dentro, então ele apertou o gatilho dos seus velhos padrões. Sempre que a comparação rouba a alegria, então o crítico acendeu o palco e apagou a luz da sua alma. O que ninguém te contou é que o crítico nasceu num dia em que você se sentiu pequeno e concluiu que só seria amado se não errasse mais. Ele virou o guarda da sua sobrevivência, mas errou o endereço do amor. Amor não precisa de algemas. O espírito não precisa de gritos. O espírito é voz de descanso. A mente treinada no medo chama descanso de perigo. Por isso, você corre sem sair do lugar. Por isso, você produz sem sentir que pertence. Por isso, você se desculpa por existir sempre que tenta respirar. Isso acontecia com a Lisa, uma mulher de Deus. Ela trabalhava duro, como se o mundo dependesse da sua entrega, cuidava de tudo e de todos, menos dela. No trabalho, era elogiada por nunca errar. Em casa, era o alicerce de quem sempre sabia o que dizer. Mas à noite, quando o silêncio chegava, ela escutava a voz que ninguém mais ouvia. Você devia ter feito melhor. Devia ter sido mais forte. Devia ter previsto. O crítico morava ali. E quanto mais ela fazia, mais ele cobrava. Sempre que recebia um elogio, então ele sussurrava se eles realmente te conhecessem. Não diriam isso. Sempre que tentava descansar, então ele dizia: "Você está ficando preguiçosa." Sempre que chorava, então ele gritava: "A Lisa, pare de drama, você precisa resolver." Um dia, a Lisa esqueceu o compromisso. Buscar o filho na escola. O telefone tocou e, ao ouvir a voz da professora, ela sentiu o chão desaparecer. Não era sobre o atraso, era sobre o colapso. Ela se trancou no carro e chorou como se o mundo fosse acabar. Não pelo erro, mas porque acreditava que aquele erro dizia tudo sobre quem ela era. Foi ali que entendeu. Não era Deus que a cobrava tanto. Era o medo. O medo de não ser suficiente. O medo de não ser amada se deixasse cair uma única vez. Naquele dia, pela primeira vez, ela sussurrou: "Deus, eu não consigo mais." E no silêncio do choro, ela ouviu o Espírito Santo falar dentro dela: "Enfim, posso agir. Respire agora. Sinta a vida que não depende do seu desempenho. Essa vida não é avaliada por métricas, é dom gratuito. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa não é a sombra que sufoca menos, é a sombra que protege. Diga a si mesmo com voz clara: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Nele confio." O crítico vai protestar. Ele dirá que você está ficando fraco.
Ele dirá que sem chicote você não entrega. Ele dirá que compaixão é desculpa para preguiça. Mas agora você conhece o jogo? Sempre que o medo aparece com roupa de responsabilidade. Então, o crítico quer dirigir. Sempre que o pensamento exige justificativa antes do descanso. Então, o crítico teme perder o trono. Sempre que você revê conversas 10 vezes numa noite, então o crítico está editando a sua humanidade. Ele faz você trabalhar para provar o seu valor, rezar para merecer o amor e se punir por não ser perfeito. Mas o Espírito Santo não pede performance, pede presença. Você não precisa vencer o crítico. Precisa escutá-lo até que ele se desfaça em verdade. Ele não é seu inimigo, é um mensageiro exausto. Ele tenta te proteger de um passado que já passou. Coloque a mão no coração e diga: eu me rendo à voz do Espírito. Respire e lembre-se: quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive sob julgamento. Vive sob cuidado. Você não está sendo testado, está sendo amado. A sombra quer te provar, mas o Espírito quer te abraçar. A mente quer punição, mas Deus oferece abrigo. E se essa história fez sentido para você, se em algum ponto do caminho você se reconheceu, deixe um sinal. E se essa história fez sentido para você, se em algum ponto do caminho você se reconheceu, deixe um sinal, curta, inscreva-se e compartilhe. Não por números, mas para que a mensagem encontre quem ainda luta no escuro. O amor precisa de voz. E o elo só existe porque cada coração desperto decide continuar a corrente. Quando o julgamento se cala, a alma finalmente ouve Deus falar. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91.